Colegas, hoje nós tivemos a surpresa de uma publicação do ofício número 20 de 2026, pela essa infame dessa gestão, que vem mais uma vez chicotear aos peritos, escravizar, penalizar. Ora, e no momento em que você tem um número de peritos de aproximadamente 3.500 peritos, se vocês fizeram uma conta muito simples, 3.500 peritos daria para estar fazendo quase que 1 milhão de perícias por mês, dá mais ou menos 42 mil perícias dia, e nós estamos considerando em 22 dias úteis por mês. Então, não tem porquê, não tem sentido, a não ser a coisa da perseguição. Parece que o secretário continua comandando a sua casta dentro da administração. Embora ele tenha sido preso, ele continua dentro da gestão da Previdência com o nosso maior perseguidor, o nosso mais antigo perseguidor da perícia, o Benedito Brunca, e agora tem um outro, que é o Álvaro, né, como diretor da DPMF. Pessoas que não entendem nada, absolutamente, do que estão fazendo lá, a não ser perseguir o perito. Então, não tem sentido eles saírem com esse ofício, e por isso hoje nós oficiamos ao ministro, que eu acho que está pouco se lixando a uma altura dessa, pedindo a sua revogação, porque não tem cabimento. Tudo isso é má gestão, que a gente vem denunciando isso há 3 anos. E nós já prevíamos isso quando fizemos greve. Apontávamos e apontamos até hoje a má gestão dessa trupe, desse povo enraizado dentro do Ministério. Então, os senhores, a gente não entende como é que o secretário, o ex-secretário, foi preso, exonerado, e parece que nada muda lá. Parece que o script, o roteiro, continua a ser seguido. Perseguição aos peritos. Tem casos de o até médico, para não dizer outra coisa, está sendo atendido e o benefício continua pendente. E quem leva a fama é o perito, é a perícia médica, que fica esperando que o administrativo dê prosseguimento no benefício, e a gente levando fama, e agora vem esse costado de ter que fazer 15 perícias no presencial, melhor, 15 pontos no presencial, ainda pagar a greve, e ainda ouvi gente falando, hoje, dos senhores, que nunca mais entrar na greve. Ô, meu amigo, se você não entrar na greve, a greve é o único instrumento que a categoria tem de pressão. E a associação, ela não existe de escritório. A associação é de associados, é de peritos. Quem faz a associação são os senhores. Uma greve não é feita de diretoria, uma greve é feita de peritos. E nós avisamos que nós não podíamos ficar sem fazer um movimento, e muitos dos senhores preferiram fazer o bônus, preferiram, como até hoje tem muitos dos senhores, fazendo mutirões, fazendo 80 perícias por dia, destruindo a carreira. E aí eu quero mostrar que muitos, em detrimento dos senhores que atendem na ponta da gestão, a maioria da gestão está batendo o teto do ministro do Supremo. E agora são os senhores que vão pagar fazendo perícia, por favor. E aqui eu vou apresentar vários, todo da administração. Esse é o diretor, ele bate o teto todo mês, está aí, ó, acima de R$40 mil. Esse é outro DR, acima de R$40 mil.
Esse é outro DR da região Nordeste, acima de R$ 40 mil. Aí é de uma das DRs do estado de São Paulo, acima de R$ 40 mil. Aqui também outra do estado de São Paulo, da Superintendência 1, da Coordenação 1, da DRPMF 01, acima de R$ 40 mil. Então, o que a gente pede aos senhores é a união, é a participação, é o nível de exigência que tem que aumentar. Tem perito até hoje fazendo perícia em agência sem ar-condicionado, onde já se viu. E não é um perito, não. Agência com 12 peritos. Como é que isso? E em grande capital, em Porto Alegre. Porque quebrou hoje. Tem que parar. Para, cobra o reparo fazendo tarefa em casa. Não há que se dobrar. A gente orienta, a gente tem um jurídico permanente nas redes para orientar, se dispondo a ser acionado. E nós precisamos dos senhores, mais do que nunca, é hora de união. Por favor, doutor Francisco. O que o presidente Argolo está falando é exatamente o que a gente avisou que ia acontecer. A não adesão na greve ano passado ia ter um preço. Esse preço começa a ser cobrado. Ele apontou uma coisa muito importante. O secretário, ex-secretário Adroaldo, ele foi preso dos velhinhos, mas parece que ele ainda manda. Nós tivemos acesso a conversas que ele manteve depois de preso, e também a conversas que ele mantinha antes de preso com peritos, que é um tom até, eu diria, doentio, mas eu duvido, nada me leva a crer que as conversas que ele ainda mantém com a gestão, né, com os capatazes que ele deixou na gestão, tenham se restringindo a mensagens de Feliz Ano Novo. Eu duvido. Para mim, ele ainda está conversando, ainda está tendo algum direcionamento. O secretário Felipe tem que mostrar que veio. Até agora ele não fez nada. Os algozes do ex-secretário Adroaldo deveriam ter que pensar o que a gente vai fazer, porque só tem dois caminhos aqui. Ou a gente aceita calado, e aí vai vir 18, 24, 30 perícias por dia, ou a gente vai ter que pensar no que fazer nesse ano, no movimento de força, como os auditores do trabalho estão fazendo agora, que sem entrar em greve decidiram parar de fazer as vistorias, mas tem que partir da categoria, não é um movimento de diretoria. Ou vocês saem desse sonho do bom e vamos preservar e lutar pela carreira, e aqui me dirijo aos novos também, ou então vai ser daí para pior, a gente vai terminar o ano com 30 perícias. Paulo. Bom, o que me causa espanto é saber que, diante de várias alternativas que a gestão tem diante de si, para poder adotar medidas que pode implementar para poder trazer maior eficiência para o serviço da Perícia Médica Federal, a gestão olha esse leque e fala, não, eu vou aumentar a meta de atendimentos presenciais por dia, eu vou fazer com que o perito tenha que cumprir, ao invés dos 12 pontos, os 15 pontos presenciais todos os dias. E, além disso, vou cobrar faltoso e vou cobrar todas as quedas de sistema. Então, assim, ao invés de tentar administrar a fila, como a associação vem sugerindo há diversos anos, como o presidente Argolo colocou, administrar a fila tirando os CPFs em duplicidade, a pessoa que requer o AX1 e ao mesmo tempo requer o BPC, administrações que podem ser feitas de maneira a não onerar os servidores, na verdade a valorizar a mão de obra tão qualificada dos peritos médicos federais. O que a gente percebe é que sempre essa gestão bate na tecla da exploração, da precarização do trabalho, e dessa forma vai gerando um adoecimento coletivo da carreira. O sentimento que a gente nota nos grupos é que todo mundo está com um sentimento de desgaste, de um sentimento limítrofe em relação à vida funcional, e, enfim, o que a gente tem a pontuar
é que a associação vai bater muito forte em relação a essa questão. Não é possível que, diante da capacidade operacional que está disponível para a gestão, que se pense em adotar essa medida, que é mais gravosa para aqueles que há muito tempo já dedicam toda a sua vida funcional à perícia médica, à previdência. Enquanto isso, existe uma casta de servidores que continua com extensos privilégios, que não se soma nesse esforço hercúleo da categoria para poder fazer frente a essa fila criada pelo próprio governo. Então, a associação vai colocar o dedo nessa ferida, vai apontar essa questão dos gestores que, apesar de não se dedicarem da maneira necessária às atividades de gestão, continuam se dedicando ao bônus, a uma remuneração extraordinária, e a gente vai endereçar medidas extrajudiciais e judiciais para poder combater todas as irregularidades que forem encontradas na atividade dos atuais gestores. Portanto, peritos, façam um levantamento da sua própria agência. Quantos peritos tem nessa agência e quantos estão efetivamente cumprindo a agenda? Mande para a associação por APS, para vocês verem que nós temos capacidade operacional grande e a gestão, de maneira improba, arbitrária, sonega esse número, tirando peritos do atendimento e beneficiando essa casta, só fazendo bônus e batendo o teto todos os meses. Nós vamos denunciar todos, porque o portal da transparência é público. Se os senhores chegarem lá e pesquisar o nome de seus chefes, dos seus CR, dos seus DRs, vocês vão ver quem está fazendo bônus e quantos eles estão ganhando, em detrimento dos senhores que só fazem perícia para suprir a falta, para pagar a greve, e não tem um ganho remuneratório longe de ser igual, longe de ser próximo. Tá? Então, vamos continuar guerreando, contamos com todos, né? E vamos ver o que é que dá. Mas nós estamos de olhos abertos e guerreando. Em momento nenhum deixamos de guerrear. E volto a dizer, a associação depende da categoria. A associação, a diretoria está afeita e receptiva a sugestões. A associação está organizada para qualquer tipo de movimento. E o movimento que temos nesse momento, sempre como instrumento de repugnância, é um movimento paredista. Vamos amadurecer, estamos no ano eleitoral, não é fazendo política, mas sim política associativa, porque estão nos massacrando. Uma coisa que nós prevíamos, e voltaram a atirar frontalmente contra nós. Um abraço.